Após 22 anos de oração, um milagre transforma a madrugada e emociona toda a comunidade. Era uma madrugada silenciosa quando Maria, uma matriarca de 45 anos, sentiu seu coração partido. Há 22 anos, ela orava fervorosamente, buscando respostas, alento e paz. Mas hoje, a dor do desaparecimento de seu filho, um missionário dedicado que sumiu em uma viagem de trabalho, a envolvia como um manto pesado. A casa, antes cheia de risos e esperanças, agora ecoava o silêncio da incerteza. As horas passavam lentamente e o cansaço se misturava à agonia. O que teria acontecido a ele? Maria se lembrava de cada oração, cada lágrima derramada, cada promessa feita a Deus. Mas onde estava a resposta? Naqueles momentos mais escuros, um sonho inesperado abraçou seu espírito. Ela viu seu filho, radiante, envolto por uma luz intensa. A voz suave da confiança ressoava em seu coração. "Mãe, estou bem, não perca a fé", ele dizia. E Maria sentiu uma onda de paz. Quando acordou, estava com lágrimas nos olhos, mas também com um fio de esperança que começava a se acender. Era hora de agir. Tomada por um impulso divino, Maria decidiu convocar a comunidade da sua pequena igreja, no coração de um bairro modesto. "Venham, irmãos, precisamos orar juntos", disse ela, sua voz firme, ainda tremendo pela emoção. No dia seguinte, a igreja estava cheia de amigos, vizinhos e desconhecidos, todos ali em busca de luz, união e fé. O clima estava carregado de expectativa. Uma energia palpável pairava no ar. "Vamos orar com fervor. Vamos clamar por respostas", pediu o pastor. A congregação respondendo em uníssono. As vozes se entrelaçavam, criando uma melodia de preces e súplicas. Maria sentiu o poder da união, como se cada oração fosse uma gota de esperança que se somava a um oceano infinito. A escuridão parecia recuar, dando espaço a algo luminoso. E então o milagre aconteceu. Em meio a um clamor coletivo, as notícias chegaram. Seu filho havia sobrevivido a um grave acidente. Ele estava internado, mas sua fé permanecia firme, ressoando com a bravura de quem passou pela tempestade e saiu fortalecido. Maria sentiu o coração disparar enquanto chorava de alívio e gratidão. O milagre não era apenas a volta dele, mas a transformação que estava acontecendo ali diante dela. Os olhares de incredulidade, fé e esperança eram trocados entre os membros da congregação. Eles perceberam que aquele evento não era apenas sobre Maria e seu filho, era um chamado espiritual para todos. Durante os próximos dias, a mudança começou a se espalhar. Muitos ali se reaproximaram de sua fé, buscando o que haviam perdido, reavivando velhas promessas e renovando laços quebrados. Maria definia: a luz da esperança poderia brilhar, mesmo nas horas mais sombrias. Mas enquanto a alegria começava a se instalar, uma nova batalha de fé surgia. O que Deus ainda tinha reservado para todos eles. O retorno de seu filho era só o começo. Assim, com expectativa e fervor, Maria e a comunidade estavam prontos para testemunhar o que mais poderia acontecer nas mãos do Divino. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a emoção da notícia do retorno de seu filho ainda pulsava nos corações de todos na igreja, algo perturbador começou a acontecer. Na manhã seguinte, Maria acordou com uma sensação estranha. Uma presença inexplicável a envolvia. Era como se o ar estivesse carregado de eletricidade, e um calafrio percorria sua espinha. Após tomar um copo de água, ela decidiu tomar um momento para orar, como sempre fez, mas ao dobrar os joelhos, algo incomum aconteceu. Uma voz profunda e ressoante ecoou em sua mente. O que você procurou por tantos anos não é o que parece. Maria estremeceu. Aquela frase a atingiu como um raio. O que seria isso? Com lágrimas nos olhos, começou a orar intensamente, pedindo compreensão, qualquer resposta que pudesse iluminar seu caminho. Mas a resposta não vinha, apenas um silêncio ensurdecedor. Rapidamente, a notícia da recuperação de seu filho se espalhou pela comunidade. Todos se reuniram novamente na igreja, apenas para encontrar Maria em um estado de consternação. Seu olhar estava distante e sua voz tremia quando falou ao grupo. Irmãos, eu sinto que algo mais está por trás de tudo isso. Agradeço a Deus por trazer meu filho de volta, mas há algo que não entendo. As vozes da congregação, antes cheias de celebração, começaram a murmurar. O que ela quer dizer? Ele voltou, não é motivo para celebrar? Mas Maria não se deixava abater. O peso em seu coração crescia, e uma necessidade urgente de compartilhar seu fardo a consumia. Ele não é apenas um sobrevivente. Eu sinto que há algo escondido, algo que precisamos descobrir juntos. Não tardou para que o pastor se aproximasse, lendo o semblante sério de Maria. Vamos orar, congregação. Precisamos nos unir. Se há um mistério, que Deus o revele. As vozes unidas mais uma vez criaram uma onda de fervor. Mas, enquanto as orações subiam ao céu, uma luz estranha começou a brilhar no altar, preenchendo a igreja com uma luminescência que tirava a respiração. De repente, do meio da luz, uma figura se materializou, uma presença radiante que todos começaram a perceber. O semblante do que parecia ser um anjo trouxe um misto de medo e reverência. Vocês clamaram por respostas, e aqui estou, afirmou a figura com uma voz serena. O que Maria busca é o que a verdade oculta. Maria sentiu o coração disparar. O que você significa? O que está oculto? O anjo respondeu. A recuperação de seu filho não é um mero milagre. Ele foi escolhido, Maria, mas há um preço a pagar. O que ele vivenciou transcende a vida e a morte. Um murmúrio percorreu a congregação. O ar parecia tenso, como se uma tempestade prestes a se formar estivesse se aproximando. O que quer dizer com isso? O que há para ele? As perguntas ecoaram pela igreja, mas a luz que emanava do anjo parecia tremer. Nem tudo o que parece ser é. Há segredos entre as dimensões, e seu filho tem uma missão maior agora. Vocês precisarão de fé inabalável para entender o que se desenrolará. E com essas palavras, a luz começou a desaparecer, ao mesmo tempo em que a sensação de urgência preenchia os corações. Maria percebeu que a jornada de fé dela e da comunidade estava apenas começando. Um chamado profundo e misterioso ecoava em seu ser, fustigando seu entendimento do propósito divino. As dúvidas agora emergiam e ninguém tinha certeza do que isso significava. O que fazer agora?
Alguém sussurrou. Olhares de temor, confusão, mas também determinação e esperança começaram a se entrelaçar. A história de Maria, do filho e da comunidade estava em um ponto de virada, e a única certeza era que a estrada à frente era incerta e cheia de revelações. Maria, com o coração palpitando, sabia que se preparava para algo monumental. O que mais a vida e a fé ainda estavam prestes a revelar. Enquanto a luz do anjo começava a desaparecer, a congregação ficou em um silêncio total. O peso das palavras pairava no ar, e Maria sentiu seu corpo tremer. "O que você quer dizer com isso?" Ela repetiu, sua voz cheia de medo e esperança. A revelação ainda reverberava em sua mente. A figura radiante hesitou por um momento, como se ponderasse a profundidade da missão que estava prestes a expor. Seu filho não foi salvo apenas para viver. Ele é um emissário. A voz do anjo ecoou, agora mais suave, mais cheia de gravidade. Aquilo que está prestes a acontecer mudará tudo. Uma porta se abrirá, e vocês terão que decidir. Uma onda de murmúrios percorreu a igreja. Os rostos estavam confusos. Emissário? Que tipo de emissário? A tensão crescia, e mais uma vez a voz ressoou. Vidas serão transformadas, visões restauradas, mas isso exigirá sacrifício. O caminho que se abre é estreito, e muitos não compreenderão. Maria piscou, cada palavra do anjo penetrando ainda mais em seu coração, como se um mistério maior começasse a lhe ser revelado. Seu olhar se fixou no altar, onde a luz ainda dançava. Mas por que, meu filho? O que seu retorno significa para nós? A figura finalmente se adiantou, e um ar de compaixão envolveu a congregação. Ele foi escolhido por sua fé inabalável, mas a escolha tem um custo. Ele deve confrontar as sombras que o cercam, algo escondido em sua vida e na de vocês. O que aconteceu não foi apenas um acidente, mas um chamado, a verdade que precisa ser revelada. Enquanto essas palavras ecoavam, a atmosfera se transformou. A educação espiritual, ali presente, misturando sentimentos de medo e reverência, abria espaço para uma nova compreensão. O anjo continuou. A recuperação dele não é o fim, mas o início de uma jornada. As vidas ao redor dele serão tocadas, mas ele também enfrentará aqueles que desejam mantê-lo na escuridão. Precisarão estar unidos para combater os desafios. Desafios? Que desafios? Maria exclamou, seu coração acelerado pela incerteza. O anjo hesitou novamente, e como se soubesse que as respostas poderiam ser mais do que a congregação estava pronta para enfrentar, ele disse apenas: a história de vocês não é só sobre a cura, mas sobre a luta, por uma luz que muitos já esqueceram. O que vocês acreditam que sabem não é tudo. Um suspiro coletivo percorreu a igreja. Olhares entrelaçados de desconforto e determinação trocavam-se. O peso do desconhecido era esmagador. O que está oculto? O que deve ser revelado? Outra voz participou. O anjo olhou para cada um na congregação antes de responder. Vocês precisarão ter fé e coragem, e quando a verdade vier à tona, compreenderão a grandeza do amor divino e o desafio que ele traz. De repente, um estrondo se ouviu como um trovão distante. Todos olharam para a porta da igreja. A luz estava ofuscada e o ar pareceu ficar pesado. Um novo chamado ressoou na atmosfera. Preparem-se. A tempestade se aproxima não apenas do mundo, mas de suas vidas pessoais também. Aquilo que está escondido será exposto, e o que a verdade revelará pode doer, mas também libertar.
Enquanto o anjo desaparecia por completo, a igreja vibrou com a intensidade do que havia acontecido. O que Maria viu em seu coração se fundia ao mistério revelado. A ideia de que seu filho não era apenas um sobrevivente, mas parte de algo bem maior, ecoava em sua mente. Ela olhou para a congregação, vozes sussurrantes, corações em sintonia, e percebeu que eles estavam diante de um novo capítulo. Um capítulo que poderia definir a vida de todos, mas que também deixava um eco de perguntas sem resposta. Qual verdade escondida teremos que enfrentar? Maria pensou, enquanto o calafrio de um novo desafio percorria sua espinha. E assim, com a incerteza pairando no ar, cada um se perguntava: estamos prontos para o que vem a seguir? Uma tempestade espiritual se aproximava, e a única certeza era que a fé e a verdade estavam prestes a se encontrar. Enquanto a luz do anjo começava a desaparecer, a congregação ficou em um silêncio total. O peso das palavras pairava no ar, e Maria sentiu seu corpo tremer. O que você quer dizer com isso? Ela repetiu, sua voz cheia de medo e esperança. A revelação ainda reverberava em sua mente. O anjo hesitou por um momento, como se ponderasse a profundidade da missão que estava prestes a expor. Seu filho não foi salvo apenas para viver. Ele é um emissário. A voz do anjo ecoou, agora mais suave, mas cheia de gravidade. Aquilo que está prestes a acontecer mudará tudo. Uma porta se abrirá, e vocês terão que decidir. Uma onda de murmúrios percorreu a igreja. Os rostos estavam confusos. Emissário? Que tipo de emissário? A tensão crescia, e mais uma vez a voz ressoou. Vidas serão transformadas, visões restauradas, mas isso exigirá sacrifício. O caminho que se abre é estreito, e muitos não compreenderão. Maria piscou. Cada palavra do anjo penetrando ainda mais em seu coração, como se um mistério maior começasse a lhe ser revelado. Seu olhar se fixou no altar, onde a luz ainda dançava. Mas, por que, meu filho? O que seu retorno significa para nós? A figura finalmente se adiantou, e um mar de compaixão envolveu a congregação. Ele foi escolhido por sua fé inabalável. Mas a escolha tem um custo. Ele deve confrontar as sombras que o cercam, algo escondido em sua vida e na de vocês. O que aconteceu não foi apenas um acidente, mas um chamado, a verdade que precisa ser revelada. Enquanto essas palavras ecoavam, a atmosfera se transformou. A educação espiritual ali presente, misturando sentimentos de medo e reverência, abria espaço para uma nova compreensão. O anjo continuou. A recuperação dele não é o fim, mas o início de uma jornada. As vidas ao redor dele serão tocadas, mas ele também enfrentará aqueles que desejam mantê-lo na escuridão. Precisarão estar unidos para combater os desafios. Desafios? Que desafios? Maria exclamou, seu coração acelerado pela incerteza. O anjo hesitou novamente e, como se soubesse que as respostas poderiam ser mais do que a congregação estava pronta para enfrentar, ele disse apenas: a história de vocês não é só sobre a cura, mas sobre a luta por uma luz que muitos já esqueceram. O que vocês acreditam que sabem não é tudo. Um suspiro coletivo percorreu a igreja. Olhares entrelaçados de desconforto e determinação trocavam-se. O peso do desconhecido era esmagador. O que está oculto? O que deve ser revelado? Outra voz participou. O anjo olhou para cada um na congregação antes de responder. Vocês precisarão ter fé e coragem, e quando a verdade vier à tona, compreenderão a grandeza do amor divino e o desafio que ele traz. De repente, um estrondo se ouviu,
como um trovão distante. Todos olharam para a porta da igreja. A luz estava ofuscada, e o ar parecia ficar pesado. Um novo chamado ressoou na atmosfera. Preparem-se, a tempestade se aproxima não apenas do mundo, mas de suas vidas pessoais também. Aquilo que está escondido será exposto, e o que a verdade revelará pode doer, mas também libertar. Enquanto o anjo desaparecia por completo, a igreja vibrou com a intensidade do que havia acontecido. O que Maria viu em seu coração se fundia ao mistério revelado. A ideia de que seu filho não era apenas um sobrevivente, mas parte de algo bem maior, ecoava em sua mente. Ela olhou para a congregação, vozes sussurrantes, corações em sintonia, e percebeu que eles estavam diante de um novo capítulo. Um capítulo que poderia definir a vida de todos, mas que também deixava um eco de perguntas sem resposta. Qual verdade escondida teremos que enfrentar? Maria pensou, enquanto o calafrio de um novo desafio percorria sua espinha. E assim, com a incerteza pairando no ar, cada um se perguntava: estamos prontos para o que vem a seguir? Por um instante, o silêncio foi quebrado, e uma luz quente começou a brilhar na entrada da igreja. Todos viraram os olhos para ver uma figura encapuzada, envolta em um manto feito de estrelas. A presença emanava um calor inigualável, e um perfume doce de incenso encheu o ar. A figura avançou lentamente, seus passos ecoando na madeira rústica. Quando parou, ergueu a mão e um brilho ofuscante envolveu a congregação. As palavras que saíram de seus lábios pareciam vindas de outro tempo. Eu sou o guardião do que foi, do que é e do que será. Muitos de vocês se perguntam: qual é o propósito oculto? Eu venho para revelar que o futuro do seu filho não é somente uma batalha por libertação, mas um sacrifício grandioso que tocará as almas de muitos. Maria tremia, as lágrimas escorriam por seu rosto. O que você quer dizer? Que sacrifício? A figura inclinou a cabeça, seus olhos brilhando como estrelas. O que vocês veem como dor pode se tornar luz. O que parece um final, na verdade, é o início de uma nova era. Enquanto a voz sussurrante continuava a ecoar, a luz dos olhos da figura se intensificou. A congregação estava paralisada, absorvendo o peso da revelação. Seja qual for a verdade que deve ser revelada, terá consequências profundas. Somente um coração ardente de fé poderá suportá-las. E com essas palavras, tudo se tornou um turbilhão de luz e emoção. O chamado profundo ressoou nas almas, como um eco que não poderia ser ignorado. Maria, com o coração palpitando, sabia que se preparava para algo monumental. A tempestade espiritual que se aproximava não era apenas uma prova, mas um novo começo. O que mais a vida e a fé estavam prestes a revelar. Enquanto a luz do anjo começava a desaparecer, a congregação ficou em um silêncio total. O peso das palavras pairava no ar e Maria sentiu seu corpo tremer. O que você quer dizer com isso? Ela repetiu, sua voz cheia de medo e esperança. A revelação ainda reverberava em sua mente. O anjo hesitou por um momento, como se ponderasse a profundidade da missão que estava prestes a expor. Seu filho não foi salvo apenas para viver. Ele é um emissário. A voz do anjo ecoou, agora mais suave, mas cheia de gravidade. Aquilo que está prestes a acontecer mudará tudo. Uma porta se abrirá e vocês terão que decidir. Uma onda de murmúrios percorreu a igreja. Os rostos estavam confusos,
Emissário? Que tipo de emissário? A tensão crescia e mais uma vez a voz ressoou. Vidas serão transformadas, visões restauradas. Mas isso exigirá sacrifício. O caminho que se abre é estreito, e muitos não compreenderão. Maria piscou, cada palavra do anjo penetrando ainda mais em seu coração, como se um mistério maior começasse a lhe ser revelado. Seu olhar se fixou no altar, onde a luz ainda dançava. Mas por que, meu filho? O que seu retorno significa para nós? A figura finalmente se adiantou, e um ar de compaixão envolveu a congregação. Ele foi escolhido por sua fé inabalável, mas a escolha tem um custo. Ele deve confrontar as sombras que o cercam, algo escondido em sua vida e na de vocês. E que aconteceu não foi apenas um acidente, mas um chamado. A verdade que precisa ser revelada. Enquanto essas palavras ecoavam, a atmosfera se transformou. A educação espiritual ali presente, misturando sentimentos de medo e reverência, abria espaço para uma nova compreensão. O anjo continuou. A recuperação dele não é o fim, mas o início de uma jornada. As vidas ao redor dele serão tocadas, mas ele também enfrentará aqueles que desejam mantê-lo na escuridão. Precisarão estar unidos para combater os desafios. Desafios? Que desafios? Maria exclamou, seu coração acelerado pela incerteza. O anjo hesitou novamente, e como se soubesse que as respostas poderiam ser mais do que a congregação estava pronta para enfrentar, ele disse apenas: a história de vocês não é só sobre a cura, mas sobre a luta por uma luz que muitos já esqueceram. O que vocês acreditam que sabem não é tudo. Um suspiro coletivo percorreu a igreja. Olhares entrelaçados de desconforto e determinação trocavam-se. O peso do desconhecido era esmagador. O que está oculto? O que deve ser revelado? Outra voz participou. O anjo olhou para cada um na congregação antes de responder. Vocês precisarão ter fé e coragem, e quando a verdade vier à tona, compreenderão a grandeza do amor divino e o desafio que ele traz. De repente, um estrondo se ouviu, como um trovão distante. Todos olharam para a porta da igreja. A luz estava ofuscada, e o ar parecia ficar pesado. Um novo chamado ressoou na atmosfera. Preparem-se, a tempestade se aproxima não apenas do mundo, mas de suas vidas pessoais também. Aquilo que está escondido será exposto, e o que a verdade revelará pode doer, mas também libertar. Enquanto o anjo desaparecia por completo, a igreja vibrou com a intensidade do que havia acontecido. O que Maria viu em seu coração se fundia ao mistério revelado. A ideia de que seu filho não era apenas um sobrevivente, mas parte de algo bem maior, ecoava em sua mente. Ela olhou para a congregação, vozes sussurrantes, corações em sintonia, e percebeu que eles estavam diante de um novo capítulo. Um capítulo que poderia definir a vida de todos, mas que também deixava um eco de perguntas sem resposta. Qual verdade escondida teremos que enfrentar? Maria pensou, enquanto o calafrio de um novo desafio percorria sua espinha. E assim, com a incerteza pairando no ar, cada um se perguntava: estamos prontos para o que vem a seguir? Por um instante, o silêncio foi quebrado, e uma luz quente começou a brilhar na entrada da igreja. Todos viraram os olhos para ver uma figura encapuzada, envolta em um manto feito de estrelas. A presença emanava um calor inigualável, e um perfume doce de incenso encheu o ar. A figura avançou lentamente, seus passos ecoando na madeira rústica. Quando parou, ergueu a mão. E um brilho ofuscante envolveu a congregação. As palavras que saíram de seus lábios pareciam vindas de outro tempo.
Eu sou o guardião do que foi, do que é e do que será. Muitos de vocês se perguntam: qual é o propósito oculto? Eu venho para revelar que o futuro do seu filho não é somente uma batalha por libertação, mas um sacrifício grandioso que tocará as almas de muitos. Maria tremia, as lágrimas escorriam por seu rosto. O que você quer dizer? Que sacrifício? A figura inclinou a cabeça, seus olhos brilhando como estrelas. O que vocês veem como dor pode se tornar luz. O que parece um final, na verdade, é o início de uma nova era. Enquanto a voz sussurrante continuava a ecoar, a luz dos olhos da figura se intensificou. A congregação estava paralisada, absorvendo o peso da revelação. Seja qual for a verdade que deve ser revelada, terá consequências profundas. Somente um coração ardente de fé poderá suportá-las. E com essas palavras, tudo se tornou um turbilhão de luz e emoção. O chamado profundo ressoou nas almas, como um eco que não poderia ser ignorado. Maria, com o coração palpitando, sabia que se preparava para algo monumental. A tempestade espiritual que se aproximava não era apenas uma prova, mas um novo começo. O que mais a vida e a fé estavam prestes a revelar. Então, de repente, uma porta que todos pensavam estar fechada se abriu com um estrondo. O vento frio e cortante soprou pela igreja, apagando as velas. Um silêncio pesado envolveu a todos, fazendo com que os seus corações disparassem. Na penumbra, uma sombra familiar surgiu. Era o filho de Maria, mas não era o mesmo. Seus olhos, antes cheios de luz, agora estavam opacos, como se segurassem segredos que não deveriam ser revelados. "Mãe!" ele gritou, mas sua voz soou distante, como um eco perdido em um vale profundo. "Não olhe para mim!" Maria avançou, confusa e assustada. "Meu filho, o que aconteceu com você?" Ele se virou, mostrando uma marca no braço, um símbolo que parecia pulsar com energia. "Há muito mais em jogo, mãe. Eu fui escolhido, mas o preço é maior do que todos podem imaginar. As sombras que enfrentei não são apenas do lado de fora. Elas também estão dentro de nós." Um grito coletivo irrompeu na congregação. As pessoas começaram a se mover, inquietas. "O que ele quer dizer? O que está acontecendo? Isso é um aviso?" A confusão reinava, e todos sentiam o peso do que estava prestes a se desenrolar. A luz da igreja voltou a piscar, revelando o rosto de Maria em meio à escuridão, refletindo determinação e medo. "Espere!" Maria gritou, mas a figura de seu filho estava se dissipando em um nevoeiro de incertezas. "Não vá! O que você quer dizer com isso?" Ele, então, virou-se para a luz que piscava e sussurrou: "O que será revelado mudará tudo o que você conhece. Tenham fé, mas preparem-se para a verdade que se aproxima." E então, a figura desapareceu, deixando um eco de perguntas não respondidas pairando na atmosfera. A congregação ficou em um silêncio ansioso, mas agora imerso em uma nova incerteza. O que a verdade que se aproximava poderia significar? O que Maria e a comunidade teriam que enfrentar para poder compreender completamente o chamado que ressoava em seus corações? Os ecos de uma tempestade espiritual agora reverberavam, e a única certeza era que a jornada estava apenas começando. Enquanto a luz do anjo começava a desaparecer, a congregação ficou em um silêncio total. O peso das palavras pairava no ar, e Maria sentiu seu corpo tremer. "O que você quer dizer com isso?" Ela repetiu, sua voz cheia de medo e esperança. A revelação ainda reverberava em sua mente. O anjo hesitou por um momento, como se ponderasse a profundidade da missão que estava prestes a expor. Seu filho não foi.
Salvo apenas para viver. Ele é um emissário. A voz do anjo ecoou, agora mais suave, mais cheia de gravidade. Aquilo que está prestes a acontecer mudará tudo. Uma porta se abrirá, e vocês terão que decidir. Uma onda de murmúrios percorreu a igreja. Os rostos estavam confusos. Emissário? Que tipo de emissário? A tensão crescia, e mais uma vez a voz ressoou. Vidas serão transformadas, visões restauradas. Mas isso exigirá sacrifício. O caminho que se abre é estreito, e muitos não compreenderão. Maria piscou, cada palavra do anjo penetrando ainda mais em seu coração, como se um mistério maior começasse a lhe ser revelado. Seu olhar se fixou no altar, onde a luz ainda dançava. Mas, por que, meu filho, o que seu retorno significa para nós? A figura finalmente se adiantou, e um ar de compaixão envolveu a congregação. Ele foi escolhido por sua fé inabalável. Mas a escolha tem um custo. Ele deve confrontar as sombras que o cercam. Algo escondido em sua vida e na de vocês. O que aconteceu não foi apenas um acidente, mas um chamado. A verdade que precisa ser revelada. Enquanto essas palavras ecoavam, a atmosfera se transformou. A educação espiritual ali presente, misturando sentimentos de medo e reverência, abria espaço para uma nova compreensão. O anjo continuou. A recuperação dele não é o fim, mas o início de uma jornada. As vidas ao redor dele serão tocadas, mas ele também enfrentará aqueles que desejam mantê-lo na escuridão. Precisarão estar unidos para combater os desafios. Desafios? Que desafios? Maria exclamou, seu coração acelerado pela incerteza. O anjo hesitou novamente, e como se soubesse que as respostas poderiam ser mais do que a congregação estava pronta para enfrentar, ele disse apenas: a história de vocês não é só sobre a cura, mas sobre a luta por uma luz que muitos já esqueceram. O que vocês acreditam que sabem não é tudo. Um suspiro coletivo percorreu a igreja. Olhares entrelaçados de desconforto e determinação trocavam-se. O peso do desconhecido era esmagador. O que está oculto? O que deve ser revelado? Outra voz participou. O anjo olhou para cada um na congregação antes de responder. Vocês precisarão ter fé e coragem. E quando a verdade vier à tona, compreenderão a grandeza do amor divino e o desafio que ele traz. De repente, um estrondo se ouviu como um trovão distante. Todos olharam para a porta da igreja. A luz estava ofuscada e o ar parecia ficar pesado. Um novo chamado ressoou na atmosfera. Preparem-se. A tempestade se aproxima não apenas do mundo, mas de suas vidas pessoais também. Aquilo que está escondido será exposto, e o que a verdade revelará pode doer, mas também libertar. Enquanto o anjo desaparecia por completo, a igreja vibrou com a intensidade do que havia acontecido. O que Maria viu em seu coração se fundia ao mistério revelado. A ideia de que seu filho não era apenas um sobrevivente, mas parte de algo bem maior, ecoava em sua mente. Ela olhou para a congregação, vozes sussurrantes, corações em sintonia, e percebeu que eles estavam diante de um novo capítulo. Um capítulo que poderia definir a vida de todos, mas que também deixava um eco de perguntas sem resposta. Qual verdade escondida teremos que enfrentar? Maria pensou, enquanto o calafrio de um novo desafio percorria sua espinha. E então, diante deles, a porta da igreja se abriu com um estrondo. Uma figura encapuzada surgiu, envolta em luz e um manto que parecia feito de estrelas. Maria sentiu o ar vibrar ao redor, como se o próprio espaço estivesse se agitando. A figura se aproximou, seu tom ecoando pelo templo. Sou o guardião da verdade.
Vim lembrar que as luzes que brilharão também podem ofuscar. Nós já vimos um anjo, exclamou um dos membros da congregação, e os murmúrios começaram a se intensificar. O guardião gesticulou suavemente, silenciando-o. Pânico crescente. Não tenham medo. O que está por vir exige que vocês abram os olhos, não apenas para os milagres, mas para a verdade oculta em seus próprios corações. Ele se virou para Maria, os olhos brilhando intensamente. A dor que você sente, a angústia pelo seu filho, isso é apenas uma fração do que o futuro revelará. Maria, incrédula, não conseguia processar o que estava ouvindo. O que você quer dizer? Meu filho é o emissário. Mas a que se destina essa missão? As palavras ecoavam em sua mente como um tambor que não parava. Cada um de vocês tem uma chama dentro. O que está oculto levará à necessidade de escolhas arriscadas. A verdade vai tocar suas vidas de maneiras que nunca imaginaram. Preparem-se para enfrentar suas próprias sombras, pois o emissário não é só seu filho, mas cada um de vocês. As vozes da congregação começaram a questionar. Como assim? Todos nós? O que verdadeiramente ocultamos? O tumulto aumentava e o ar ficava denso com um misto de terror e expectativa. E então, sem aviso, o guardião levantou as mãos e uma onda de luz atravessou o espaço. Maria sentiu seu coração acelerar enquanto via imagens, cenários de traumas passados, segredos que as pessoas guardavam, mágoas e arrependimentos emergindo como sombras do passado reveladas pela luz. Vocês não podem ignorar. O que verdadeiramente os prende será exposto, e aceitar isso é parte da jornada que vocês devem trilhar. A escolha de permanecer na escuridão ou seguir em frente está nas suas mãos. No instante em que as visões se dissipavam, o pânico tomou conta. Maria gritou abalada. Não podemos! Não queremos isso! O que faremos com esse conhecimento? As palavras ecoaram em um silêncio profundo. É a fé que vocês cultivarão. E lembrem-se, a cura não é o fim. Agora chega o momento mais difícil. Então, em um instante, a presença do guardião começou a se apagar. E o que restou foi um aviso forte. O que se aproxima não se desvanece. A porta que se abre não se fecha facilmente. Estão prontos para a verdade que transformará tudo? Com isso, a igreja ficou envolta em penumbra. Os murmúrios da congregação se transformaram em sussurros confusos. O que significava tudo isso? O futuro ainda era desconhecido, e a única certeza era a ansiedade pulsante que os permeava. Maria, com o coração acelerado, sentiu a profundidade de um novo chamado ecoar dentro dela. A jornada estava apenas começando, e a luz, por mais desafiadora que fosse, agora brilhava com força. O que mais o divino estava prestes a revelar? E estavam prontos para enfrentar o inexplorado? Enquanto a luz do anjo começava a desaparecer, a congregação ficou em um silêncio total. O peso das palavras pairava no ar, e Maria sentiu seu corpo tremer. O que você quer dizer com isso? Ela repetiu, sua voz cheia de medo e esperança. A revelação ainda reverberava em sua mente. O anjo hesitou por um momento, como se ponderasse a profundidade da missão que estava prestes a expor. Seu filho não foi salvo apenas para viver. Ele é um emissário. A voz do anjo ecoou, agora mais suave, mas cheia de gravidade. Aquilo que está prestes a acontecer mudará tudo. Uma porta se abrirá e vocês terão que decidir. Uma onda de murmúrios percorreu a igreja. Os rostos estavam confusos. Emissário?
Que tipo de emissário? A tensão crescia e mais uma vez a voz ressoou. Vidas serão transformadas, visões restauradas, mas isso exigirá sacrifício. O caminho que se abre é estreito e muitos não compreenderão. Maria piscou, cada palavra do anjo penetrando ainda mais em seu coração, como se um mistério maior começasse a lhe ser revelado. Seu olhar se fixou no altar, onde a luz ainda dançava. Mas, por que meu filho? O que seu retorno significa para nós? A figura finalmente se adiantou, e um ar de compaixão envolveu a congregação. Ele foi escolhido por sua fé inabalável, mas a escolha tem um custo. Ele deve confrontar as sombras que o cercam, algo escondido em sua vida e na de vocês. O que aconteceu não foi apenas um acidente, mas um chamado. A verdade que precisa ser revelada. Enquanto essas palavras ecoavam, a atmosfera se transformou. A educação espiritual ali presente, misturando sentimentos de medo e reverência, abria espaço para uma nova compreensão. O anjo continuou. A recuperação dele não é o fim, mas o início de uma jornada. As vidas ao redor dele serão tocadas, mas ele também enfrentará aqueles que desejam mantê-lo na escuridão. Precisarão estar unidos para combater os desafios. Desafios? Que desafios? Maria exclamou, seu coração acelerado pela incerteza. O anjo hesitou novamente e, como se soubesse que as respostas poderiam ser mais do que a congregação estava pronta para enfrentar, ele disse apenas: a história de vocês não é só sobre a cura, mas sobre a luta por uma luz que muitos já esqueceram. O que vocês acreditam que sabem não é tudo. Um suspiro coletivo percorreu a igreja. Olhares entrelaçados de desconforto e determinação trocavam-se. O peso do desconhecido era esmagador. O que está oculto? O que deve ser revelado? Outra voz participou. O anjo olhou para cada um na congregação antes de responder. Vocês precisarão ter fé e coragem, e quando a verdade vier à tona, compreenderão a grandeza do amor divino e o desafio que ele traz. De repente, um estrondo se ouviu, como um trovão distante. Todos olharam para a porta da igreja. A luz estava ofuscada, e o ar parecia ficar pesado. Um novo chamado ressoou na atmosfera. Preparem-se. A tempestade se aproxima não apenas do mundo, mas de suas vidas pessoais também. Aquilo que está escondido será exposto, e o que a verdade revelará pode doer, mas também libertar. Enquanto o anjo desaparecia por completo, a igreja vibrou com a intensidade do que havia acontecido. O que Maria viu em seu coração se fundia ao mistério revelado. A ideia de que seu filho não era apenas um sobrevivente, mas parte de algo bem maior, ecoava em sua mente. Ela olhou para a congregação, vozes sussurrantes, corações em sintonia, e percebeu que eles estavam diante de um novo capítulo. Um capítulo que poderia definir a vida de todos, mas que também deixava um eco de perguntas sem resposta. Qual verdade escondida teremos que enfrentar? Maria pensou, enquanto o calafrio de um novo desafio percorria sua espinha. E então, diante deles, a porta da igreja se abriu com um estrondo. Uma figura encapuzada surgiu, envolta em luz e um manto que parecia feito de estrelas. Maria sentiu o ar vibrar ao redor, como se o próprio espaço estivesse se agitando. A figura se aproximou, seu tom ecoando pelo templo. Sou o guardião do que foi, do que é e do que será. Muitos de vocês se perguntam, qual é o propósito oculto? Eu venho para revelar que o futuro do seu filho não é somente uma batalha por libertação, mas um sacrifício grandioso que tocará as almas de muitos. Maria tremia,
As lágrimas escorriam por seu rosto. O que você quer dizer? Que sacrifício? A figura inclinou a cabeça, seus olhos brilhando como estrelas. O que vocês veem como dor pode se tornar luz. O que parece um final, na verdade, é o início de uma nova era. Enquanto a voz sussurrante continuava a ecoar, a luz dos olhos da figura se intensificou. A congregação estava paralisada, absorvendo o peso da revelação. Seja qual for a verdade que deve ser revelada, terá consequências profundas. Somente um coração ardente de fé poderá suportá-las. E com estas palavras, tudo se tornou um turbilhão de luz e emoção. O chamado profundo ressoou nas almas, como um eco que não poderia ser ignorado. Maria, com o coração palpitando, sabia que se preparava para algo monumental. A tempestade espiritual que se aproximava não era apenas uma prova, mas um novo começo. O que mais a vida e a fé estavam prestes a revelar. Então, de repente, uma porta que todos pensavam estar fechada se abriu com um estrondo. O vento frio e cortante soprou pela igreja, apagando as velas. Um silêncio pesado envolveu a todos, fazendo com que os seus corações disparassem. Na penumbra, uma sombra familiar surgiu. Era o filho de Maria, mas não era o mesmo. Seus olhos, antes cheios de luz, agora estavam opacos, como se segurassem segredos que não deveriam ser revelados. Mãe, ele gritou, mas sua voz soou distante, como um eco perdido em um vale profundo. Não olhe para mim. Maria avançou, confusa e assustada. Meu filho, o que aconteceu com você? Ele se virou, mostrando uma marca no braço, um símbolo que parecia pulsar com energia. Há muito mais em jogo, mãe. Eu fui escolhido, mas o preço é maior do que todos podem imaginar. As sombras que enfrentei não são apenas do lado de fora. Elas também estão dentro de nós. Um grito coletivo irrompeu na congregação. As pessoas começaram a se mover, inquietas. O que ele quer dizer? O que está acontecendo? Isso é um aviso? A confusão reinava, e todos sentiam o peso do que estava prestes a se desenrolar. A luz da igreja voltou a piscar, revelando o rosto de Maria em meio à escuridão, refletindo determinação e medo. Espere, Maria gritou, mas a figura de seu filho estava se dissipando em um nevoeiro de incertezas. Não vá! O que você quer dizer com isso? Ele então virou-se para a luz que piscava e sussurrou. O que será revelado mudará tudo o que você conhece. Tenham fé, mas preparem-se para a verdade que se aproxima. E então, a figura desapareceu, deixando um eco de perguntas não respondidas pairando na atmosfera. A congregação ficou em um silêncio ansioso, mas agora imerso em uma nova incerteza. O que a verdade que se aproximava poderia significar? O que Maria e a comunidade teriam que enfrentar para poder compreender completamente o chamado que ressoava em seus corações? Os ecos de uma tempestade espiritual agora reverberavam, e a única certeza era que a jornada estava apenas começando. As velas começaram a reacender gradualmente, e uma luz intensa tomou conta da igreja. Não era uma luz comum. Era como se o próprio céu estivesse se abrindo. Uma sensação de reverência e temor percorria a congregação. E em meio a essa luz, uma voz ressoou, diferente da anterior, quase intempestiva. Não temam, minha luz traz a verdade que muitos temem. Eu sou o que vem à frente, sou o que os conduzirá. Maria sentiu suas pernas vacilarem diante daquela presença. Quem é você? Perguntou, temerosa. Não sou só eu, mas o que você há muito buscou. O que não? É visível aos olhos, mas palpável à fé.
Ele se inclinou e então uma imagem se formou, um caminho estreito, com espinhos e flores ao mesmo tempo. O guardião apontou para a visão. O que decidirão agora determinará seu futuro e o futuro de muitos. Tensão e esperança se misturaram no coração de Maria e de todos ali. O que temos que fazer? Sussurrou uma voz hesitante da multidão. Vocês devem escolher, com coragem e amor. Vocês vão buscar a verdade, mesmo que ela possa ferir. Ou permanecerão na segurança de suas ilusões? O emissário já não é mais filho apenas de Maria. É um representante de um amor que exige partes de suas almas. As palavras ecoaram fundo, como um chamado doloroso à jornada. Cada um de vocês tem um papel na libertação, mas isso exigirá sacrifício e coragem. E mesmo enquanto vocês clamam por respostas, lembrem-se, a escuridão é um reflexo da luz que vocês são capazes de gerar. A congregação se entreolhou, a conexão de fé unindo-os de maneira palpável. O tempo parecia se arrastar. Maria sabia que estava à beira de uma decisão monumental. Um pressentimento profundo assaltava seu coração. O que eles iriam escolher? E ali, entre a luz e as sombras, a dúvida pairou no ar. Estamos prontos para o que vem a seguir? E a única certeza que tinham era que a verdadeira jornada apenas começava, e a fé seria testada como nunca antes. Enquanto a luz da presença celestial começava a se dissipar, a congregação ficou em um silêncio pesado. O ar estava denso, e Maria sentiu o coração pulsar como se estivesse por um fio. Estamos prontos para o que vem a seguir? O eco dessa pergunta reverberava em sua mente, quando, de repente, algo extraordinário aconteceu. Uma brisa forte entrou pela porta da igreja, fazendo as velas tremerem e causando um frio inquietante. Todos na sala olharam para uma mancha de sombra que surgiu. No altar, uma silhueta alta e envolta em mistério. Maria estremeceu. Não era um guardião, mas uma figura familiar, conhecida de todos. Era o pastor da igreja, mas algo estava diferente. Seus olhos, normalmente serenos, estavam turvos, como se tivesse visto horrores imperceptíveis ao olhar humano. Eu não sou o que vocês pensam. A voz do pastor soava embargada e assombrada. Eu não vivo pela verdade que preguei. Um sussurro de incredulidade atravessou a congregação. Murmúrios e olhares confusos se cruzaram. O que ele queria dizer? A figura do homem que todos admiravam como um representante da fé estava desmoronando diante deles. Maria, incapaz de conter a dor da traição, começou a questionar com fervor. O que você quer dizer, pastor? O que está acontecendo? O pastor hesitava, sua expressão misturando medo e arrependimento. Aquilo que sei sobre esta congregação, sobre cada um de vocês, é um segredo que nem eu mesmo queria carregar. Eu fui chamado, mas não da maneira que vocês imaginam. Eu fui colocado aqui para testá-los, para separá-los dos fracos e revelar aqueles que realmente têm fé. O silêncio se tornou ensurdecedor. O que ele estava dizendo? O que havia por trás de sua liderança? Mas não é você quem deve decidir o destino de ninguém, gritou um membro enfurecido da congregação. A tensão aumentava e a fé que antes unia, agora parecia dividir. Então, em um novo ato de desesperada sinceridade, o pastor ergueu a mão e uma luz intensa começou a emanar dele. Eu sou um êxito do que serve ao contrário, uma sombra nascida de sombras. O emissário não é só seu filho, mas também um transmissor de eras. A escolha que devemos fazer não é apenas sobre cura, mas sobre a luta para não deixarmos a sombra tomar todo o nosso ser. A palavra sombra ecoou, e todos sentiram um calafrio percorrer a espinha. Maria olhou para o rosto do pastor, uma máscara de dor
Ele continuou, suas palavras afiadas como lâminas. Aquilo que vocês experienciaram não era um acidente. Seu filho, ele foi escolhido para algo muito maior e, ao mesmo tempo, uma vítima do que eu trouxe para vocês. Ele é o caminho, mas será necessário um sacrifício. Sacrifício? A voz de Maria tremia. O que você quer dizer com isso? Ele baixou o olhar e, por um breve momento, tudo ficou em silêncio novamente. Aquilo que foi feito aqui, na luz da fé, foi pervertido. Por mim. Mas eu não sabia. Eu havia sido chamado para servir, mas não para mentir. A verdade é que o emissário virá em sua totalidade, mas vai exigir que não apenas ele, mas também vocês confrontem a dor e revelações ocultas. Uma porta que se abre não se fecha. Os olhos da congregação se voltaram para Maria, e ela sentiu o peso de cada olhar. Foi como se cada coração estivesse pedindo respostas. O que realmente estava acontecendo? O que significava ser a comunidade escolhida? De repente, um vento violento soprou pela igreja, arremessando papéis ao chão. A atmosfera estava eletricamente carregada, e uma nova presença parecia se formar no ar. Algo usava aquela fenda, aquele momento de fraqueza, para entrar. "Preparem-se!" gritou um membro. "Algo está vindo!" Maria olhou para o altar, onde sombras começaram a se agitar. E então tudo escureceu. Num movimento súbito, a luz surgiu do nada. Cada pessoa sentiu a necessidade de se unir, de clamar por um milagre, enquanto a verdade se aproximava como um trovão distante. Mas o que aquela verdade traria? Que mudanças estariam por vir? Um novo chamado ecoava, uma necessidade premente de entender os profundos segredos que estavam prestes a ser revelados. Maria sabia que a jornada de fé dela e da comunidade nunca mais seria a mesma. Como ela poderia enfrentar o que estava por vir? Enquanto as sombras dançavam e a luz pulsava, o coração de cada um ali parecia gritar uma única pergunta. E agora, qual é a verdade que ainda está oculta? Enquanto a luz da presença celestial começava a se dissipar, a congregação ficou em um silêncio pesado. O ar estava denso, e Maria sentiu o coração pulsar, como se estivesse por um fio. Estamos prontos para o que vem a seguir? O eco dessa pergunta reverberava em sua mente, quando, de repente, algo extraordinário aconteceu. Uma brisa forte entrou pela porta da igreja, fazendo as velas tremerem e causando um frio inquietante. Todos na sala olharam para uma mancha de sombra que surgiu no altar, uma silhueta alta e envolta em mistério. Maria estremeceu. Não era um guardião, mas uma figura familiar, conhecida de todos. Era o pastor da igreja, mas algo estava diferente. Seus olhos, normalmente serenos, estavam turvos, como se tivesse visto horrores imperceptíveis ao olhar humano. Eu não sou o que vocês pensam." A voz do pastor soava embargada e assombrada. "Eu não vivo pela verdade que preguei." Um sussurro de incredulidade atravessou a congregação. Murmúrios e olhares confusos se cruzaram. O que ele queria dizer? A figura do homem, que todos admiravam como um representante da fé, estava desmoronando diante deles. Maria, incapaz de conter a dor da traição, começou a questionar com fervor. "O que você quer dizer, pastor? O que está acontecendo?" O pastor hesitava, sua expressão misturando medo e arrependimento. "Aquilo que sei sobre esta congregação, sobre cada um de vocês, é um segredo que nem eu mesmo queria carregar. Eu fui chamado, mas não da maneira que vocês imaginam. Eu fui colocado aqui para testá-los, para separá-los dos fracos e revelar aqueles que realmente têm fé."
O silêncio se tornou ensurdecedor. O que ele estava dizendo? O que havia por trás de sua liderança? Mas não é você quem deve decidir o destino de ninguém. Gritou um membro enfurecido da congregação. A tensão aumentava e a fé que antes unia, agora parecia dividir. Então, em um novo ato de desesperada sinceridade, o pastor ergueu a mão e uma luz intensa começou a emanar dele. Eu sou um êxito do que serve ao contrário, uma sombra nascida de sombras. O emissário não é só seu filho, mas também um transmissor de eras. A escolha que devemos fazer não é apenas sobre cura, mas sobre a luta para não deixarmos a sombra tomar todo o nosso ser. A palavra sombra ecoou. E todos sentiram um calafrio percorrer a espinha. Maria olhou para o rosto do pastor. Uma máscara de dor. Ele continuou, suas palavras afiadas como lâminas. Aquilo que vocês experienciaram não era um acidente. Seu filho, ele foi escolhido para algo muito maior e, ao mesmo tempo, uma vítima do que eu trouxe para vocês. Ele é o caminho, mas vai exigir que não apenas ele, mas também vocês confrontem a dor e revelações ocultas. Uma porta que se abre e não se fecha. Os olhos da congregação se voltaram para Maria e ela sentiu o peso de cada olhar. Foi como se cada coração estivesse pedindo respostas. O que realmente estava acontecendo? O que significava ser a comunidade escolhida? De repente, um vento violento soprou pela igreja, arremessando papéis ao chão. A atmosfera estava eletricamente carregada e uma nova presença parecia se formar no ar. Algo usava aquela fenda, aquele momento de fraqueza, para entrar. Prepare-se! Gritou um membro. Algo está vindo! Maria olhou para o altar, onde sombras começaram a se agitar. E então tudo escureceu. Num movimento súbito, a luz surgiu do nada. Cada pessoa sentiu a necessidade de se unir, de clamar por um milagre, enquanto a verdade se aproximava como um trovão distante. Mas o que aquela verdade traria? Que mudanças estariam por vir? Um novo chamado ecoava, uma necessidade premente de entender os profundos segredos que estavam prestes a ser revelados. Maria sabia que a jornada de fé dela e da comunidade nunca mais seria a mesma. Como ela poderia enfrentar o que estava por vir? Assim, enquanto a luz parecia se intensificar, revelando não apenas os rostos ansiosos da congregação, mas vislumbres de suas próprias almas, o pastor fechou os olhos e começou a murmurar uma oração. Suas palavras fluíam como um rio, um apelo profundo e desesperado por perdão e orientação. A luz ao seu redor girava, formando estrela após estrela, cada uma pulsando como se estivesse viva, como se fosse um eco do cosmos respondendo às suas súplicas. Então, em um instante, a realidade pareceu se romper. O ar tremeu, e onde anteriormente havia apenas luz, agora uma sombra de uma figura imensa se ergueu. Era uma forma etérea, um ser que superava os limites da compreensão humana. Ele se apresentou como a voz do tempo. Eu venho para revelar que tudo o que foi encoberto será exposto. O passado e o futuro colidem, e cada um de vocês aqui tem uma escolha. O emissário de Deus não está apenas dentro deste corpo, mas na alma coletiva deste lugar. Cada um de vocês é um emissário, capaz de iluminar a escuridão com sua fé. A congregação ficou em choque. Uma onda de realização permeou a sala. Era verdade. Eles tiveram o poder dentro de si o tempo todo, mas estavam tão preocupados com suas próprias dúvidas que esqueceram a grandeza do chamado. A voz do tempo continuou, sua presença irrompendo como um estrondo de trovão. A escuridão se alimenta do medo. A verdade que vocês temem descobrir é que cada segredo que guardam está interligado. O que um carrega, todos sentem.
as revelações começarem a sobrecarregar os corações. Maria, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, sentiu a verdade brotar dentro dela. Um eco profundo de conexão nascia entre eles e aqueles que haviam se perdido. Era como se cada lágrima vertida, cada dor carregada, agora fluísse em harmonia. Divisão é a verdadeira escuridão, prosseguiu o ser. Mas a escolha de amar, de sentir, de buscar luz, isso é o que trará libertação. As sombras não são inimigas, são oportunidades para que cada um de vocês revele a luz que possui. Então, como um fechamento inquietante, a voz do tempo se austerou. Agora, a decisão está em suas mãos. A honra da verdade está à sua espera, como uma porta que se abre. Mas entendam, escolher a luz é também escolher enfrentar as sombras. A luz começou a se apagar lentamente, deixando Maria e a congregação diante de uma escolha monumental. O que fariam com esse novo conhecimento? A esperança nascia, mas o caminho estava cheio de espinhos, e a única certeza restante era a profunda dúvida que ecoava. Estamos prontos para a verdade que se aproxima? Enquanto a luz parecia se intensificar, revelando não apenas os rostos ansiosos da congregação, mas vislumbres de suas próprias almas, o pastor fechou os olhos e começou a murmurar uma oração. Suas palavras fluíam como um rio, um apelo profundo e desesperado por perdão e orientação. A luz ao seu redor girava, formando estrela após estrela, cada uma pulsando como se estivesse viva, como se fosse um eco do cosmos respondendo às suas súplicas. Então, em um instante, a realidade pareceu se romper. O ar tremeu, e onde anteriormente havia apenas luz, agora uma sombra de uma figura imensa se ergueu. Era uma forma etérea. Um ser que superava os limites da compreensão. Ele se apresentou como a voz do tempo. Eu venho para revelar que tudo o que foi encoberto será exposto. O passado e o futuro colidem, e cada um de vocês aqui tem uma escolha. O emissário de Deus não está apenas dentro deste corpo, mas na alma coletiva deste lugar. Cada um de vocês é um emissário, capaz de iluminar a escuridão com sua fé. A congregação ficou em choque. Uma onda de realização permeou a sala. Era verdade. Eles tiveram o poder dentro de si o tempo todo, mas estavam tão preocupados com suas próprias dúvidas que esqueceram a grandeza do chamado. A voz do tempo continuou, sua presença irrompendo como um estrondo de trovão. A escuridão se alimenta do medo. A verdade que vocês temem descobrir é que cada segredo que guardam está interligado. O que um carrega, todos sentem. As revelações começaram a sobrecarregar os corações. Maria, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, sentiu a verdade brotar dentro dela. Um eco profundo de conexão nascia, entre eles e aqueles que haviam se perdido. Era como se cada lágrima vertida, cada dor carregada, agora fluísse em harmonia. Divisão é a verdadeira escuridão, prosseguiu o ser. Mas a escolha de amar, de sentir, de buscar luz, isso é o que trará libertação. As sombras não são inimigas, são oportunidades para que cada um de vocês revele a luz que possui. Então, como um fechamento inquietante, a voz do tempo se austera. Agora, a decisão está em suas mãos. A honra da verdade está à sua espera, como uma porta que se abre. Mas entendam, escolher a luz é também escolher enfrentar as sombras. A luz começou a se apagar lentamente, deixando Maria e a congregação diante de uma escolha monumental. O que fariam com esse novo conhecimento? A esperança nascia, mas o caminho estava cheio de espinhos, e a única certeza restante era a profunda dúvida que ecoava.
Estamos prontos para a verdade que se aproxima? O silêncio da igreja foi quebrado por um tremor súbito. A terra pareceu se mover sob os pés deles, e a luz do altar tornou-se cada vez mais intensa, quase ofuscante. Instintivamente, todos se afastaram do altar. Mas Maria, em um instante de coragem, deu um passo à frente. "Estou pronta", gritou, sua voz ressoando com a força de sua fé. Nesse momento, uma explosão de luz estourou. Uma lágrima de luz maleável começou a se formar no ar, como uma cortina de névoa brilhante. De dentro dela, emergiu uma figura. Era seu filho, mas mais do que isso, ele irradiava poder, uma aura de vida e morte, luz e escuridão. "Mãe", ele exclamou. Sua voz era um eco profundo, transbordando sabedoria e um peso que não poderia ser ignorado. "Não temam", ele disse, e a congregação parou, enraizada em espanto. "Não voltei como um mero sobrevivente. Eu sou um mensageiro da verdade que transcende o tempo, e estou aqui para mostrar a vocês o que não pode ser visto." A luz começou a criar imagens no ar, visões de vidas interligadas, esperanças despedaçadas e segredos escondidos. A história da comunidade se desenrolava diante deles como uma tapeçaria de dor e redenção. Aquilo que vocês nunca souberam, mas sempre sentiram, está agora diante de seus olhos. Vocês têm a força para mudar. Cada um de vocês detém a essência que pode curar as feridas não só deste lugar, mas de todo o mundo. Maria caiu de joelhos, chocada, as lágrimas escorrendo como rios por suas bochechas. "O que você quer dizer com isso? O que devemos fazer?" "Vocês devem se unir. A escuridão que paira sobre o mundo não é apenas externa. Está em seus corações. Somente juntos, enfrentando essas verdades, será possível se libertarem." Seu filho se aproximou, mais próximo, como se estivesse acariciando a alma de cada um presente. "Mas há um preço", ele continuou, agora com uma seriedade que penetrava fundo. "Aceitar a luz significa confrontar as sombras. A verdade que irá emergir trará dor, mas também libertação." "Estamos prontos, estamos prontos." As vozes da congregação começaram a ecoar, mas não havia certeza. Maria, sentindo a urgência, ergueu a mão. "Escolho a luz. Estou disposta a enfrentar o que vier." À medida que suas palavras preenchiam o espaço, uma energia elétrica começou a dançar no ar. A luz, agora em espiral, girou em torno deles em uma dança hipnótica. Mas então, do mais profundo da luz, uma sombra emergiu. Uma figura escura, tão antiga quanto o tempo, que sussurrou com uma voz grave e ameaçadora: "Vocês acham que podem escapar? A verdade pode consumir o que não podem suportar." Maria percebeu que a luz e a escuridão estavam em um conflito direto, um embate entre o que significa ser humano e as forças que os mantinham presos. O que era a verdade e o que era a luz? Eles estavam prontos para essa batalha, mas dentro de si, cada um precisava confrontar suas próprias sombras. E a pergunta ecoava na sala: "O que vocês estão dispostos a sacrificar para serem livres?" E assim, deixados à mercê do destino, a congregação sentiu a tensão no ar. Um novo chamado reverberava. Preparem-se, a verdade está prestes a ser revelada, e nem todos estarão prontos. A batalha por suas almas começou.